Esse é John Bunn. Ele passou 27 anos na prisão por um crime que não cometeu. John foi acusado de um assassinato em 1991, quando tinha apenas 14 anos. Tudo começou quando policiais atenderam uma chamada para roubo e um deles acabou morto. Robert Crosson, ferido no caso, depois que os responsáveis seriam dois homens negros com aproximadamente 20 anos. Depois de uma ligação anônima, John Bunn e seu amigo Rosen Hargrave foram considerados suspeitos, mesmo que fossem apenas adolescentes. Crosson chegou a reconhecer os dois como culpados em uma foto. Pouco depois, John e Roseanne foram condenados à prisão. Foram anos perdidos esperando que seu caso fosse solucionado. No entanto, John só foi liberto quando os investigadores retornaram ao caso e encontraram fortes evidências de que Scarcella, detetive responsável pelo caso na época, teria trabalhado com evidências que não existiam e também que a sua condução teria sido preconceituosa. I'm an innocent man, Your Honor, and I have always been an innocent man, Your Honor. Seu caso é tão revoltante que até a justiça ficou tocada com a história e demonstrou como se sentia com o caso. Conheça a história de George e Melvin de Jesus. Em 11 de julho de 1995, o corpo de Margaret Midkiff foi encontrado em Pontiac, em Michigan, no porão da casa onde morava. Ela estava nua, com uma fronha de travesseiro sobre a cabeça e fios amarrando o pescoço, pulsos e tornozelos. Na época, exames de DNA indicaram o envolvimento de Brandon Gorhagen. Durante seu depoimento, Brandon acusou Melvin de Jesus de segurar uma arma apontada para sua cabeça, obrigando-o a violentar Margaret. Ele chegou a dizer que os irmãos espancaram a vítima até a morte, mesmo com todas as evidências apontando que os dois não tinham nenhum envolvimento e até um álibi em uma festa na data e horário do crime. De acordo com o depoimento de testemunhas, em 30 de dezembro de 1997, eles foram condenados à prisão perpétua. Gorhagen chegou a ser testemunha do caso e recebeu condenação como assassinato em segundo grau. Depois de 25 anos presos, os irmãos conseguiram auxílio de organizações que trabalharam com casos de inocentes presos e conseguiram uma reinvestigação. Além dos depoimentos das testemunhas que afirmaram a presença deles na festa, também trouxeram para a mesa a prisão de Gorhagen em outro caso de violência com assassinato contra uma mulher em condições próximas à de Margaret e em mais 12 casos de violência contra mulheres. Com isso, a juíza Martha D. Anderson determinou que as acusações fossem retiradas e George e Melvin de Jesus fossem libertos naquele mesmo momento. Esse é Luiz Vargas. Luiz foi preso em 1999 acusado de 3 casos de abuso contra pessoas. Sua condenação foi de 55 anos de prisão por um abuso e 2 tentativas. No entanto, ela foi realizada depois de uma testemunha inconsistente prestar um falso depoimento. O abuso tinha sido cometido por um criminoso procurado, o chamado The Teardrop Rapist, acusado de violentar 35 mulheres. O criminoso teria uma tatuagem de lágrima abaixo do olho, a mesma que Luiz possui, e isso bastou para que o inocente fosse condenado e passasse 16 anos preso. Anos depois, um teste de DNA descartou Luiz como suspeito em um momento emocionante na corte. Finalmente ele pôde ir para casa para reencontrar sua filha e uma mãe com muita saudade. He told me, Mom, when you see me, I am outside, please buy me a big hamburger and we eat it together. Mostre que você ainda tá no vídeo com a gente e comenta #inocente pra gente te conhecer melhor. Você precisa conhecer Susan Mellen. Acusada em 1997 de ter assassinado um jovem na rua, Susan foi condenada à prisão perpétua e passou 17 anos na prisão depois de uma testemunha informar à polícia que ela teria confessado o crime depois de cometê-lo. Em 2014, seu caso voltou à corte e Susan finalmente teve o julgamento justo a que tinha direito. A suposta testemunha, que morreu em 2006, foi criticada pelo juiz e pela própria irmã, que a chamou de provavelmente a maior mentirosa que já conheceu na vida. Com isso, Susan, hoje avó de uma criança que só conheceu depois de sair da prisão, foi oficialmente considerada inocente de todas as acusações e comemorou emocionada nos braços de sua advogada, Deirdre O'Connell, e depois finalmente reencontrou os seus 3 filhos. This moment, meeting her grandchild Aiden for the first time. Do you know
knows me already. Hi. Conheça Tiago Augusto, um jovem brasileiro que teve uma reação emocionante ao ser considerado inocente de todas as acusações em um caso de roubo a um supermercado com um grupo de criminosos violentos em Santos. O rapaz passou 3 anos na prisão sem estar envolvido de nenhuma forma com o crime, sem estar próximo do local do crime e sem ao menos ter o tipo físico dos suspeitos. Ao receber a liberdade, Tiago caiu de joelhos dando graças pelo resultado e tendo sua imagem viralizada nas redes sociais. Abre aspas, nós fizemos o júri anteontem, na terça-feira, e acabou que ele foi absolvido, e inclusive com uma sugestão do Ministério Público. Conseguimos comprovar que ele estava preso injustamente, e as provas elas não diziam o contrário. Então os jurados entenderam realmente que ele era inocente, e ele foi absolvido. Inclusive já conseguimos o alvará de soltura, e ele foi liberado. Fecha aspas. Comentou Tiago Passos após Tiago Augusto retornar para casa. Durante esses 3 anos só eu sei o que eu passei, são 3 anos que não voltam mais, 3 anos perdidos da minha vida por algo que eu não cometi. Com 32 anos de idade, James Joseph Richardson foi acusado de assassinar seus 7 filhos com um café da manhã envenenado. O jovem foi condenado à morte na cadeira elétrica pelo crime hediondo. No entanto, recentemente, o seu estado, que é a Geórgia, havia considerado a condenação de morte como incoerente com os direitos humanos. Isso garantiu que James não morresse. No entanto, ele permaneceu preso por 21 anos, sofrendo a perda dos filhos e de sua liberdade. Ao retornarem às provas, os investigadores encontraram provas que exoneraram a participação de James no crime e indicaram que a babá das crianças teria cometido. Com isso, ele deixou a prisão e teve uma reação que mostrava o quão desesperado por liberdade ele estava. If approved, Richardson could apply for a payment of $50,000